madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando Olá, de você. muito bom dia. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham nesta manhã de sábado. Bom, e daqui a pouco nós vamos estar trazendo, né, Rose? Sim. Uma palavra de fé e uma oração por todos que também acompanham essa mensagem, outros que vão acompanhar depois. Verdade. E nós estávamos nessa manhã, bom dia, dona Denise, bom dia, Marcos Vinícius. Bom dia. Nós estávamos conversando agora há pouco sobre vários assuntos. E a Patrícia também está entrando agora, bom dia. Bom dia, Patrícia. Enquanto outros vão entrando, vamos ver essa música aqui. Essa música aqui é muito bonita, né? Ela é muito bonita. Passa a mensagem. Deus que cuida dos detalhes, Deus cuida das situações, Deus cuida de tudo. E a gente vai falar sobre isso exatamente agora há pouco, daqui a alguns segundos. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. O amanhã incerto, pensas que não estou aqui. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui. Então, nós estávamos comentando sobre o exemplo de uma mulher, muito conhecida essa mensagem de todos, que diz assim, lá em Lucas 7, como se aproximasse da porta da cidade, ou seja, a cidade de Naim, a Bíblia diz, eis que saía o enterro, o sepultamento, um cortejo fúnebre, do filho único de uma viúva, ou seja, ela já era viúva, e naquele momento ela estava sepultando a única coisa que lhe restava. Já havia perdido o marido, era viúva, ela estava sepultando o seu único filho. E como era uma viúva muito conhecida na cidade, a Bíblia diz que grande multidão da cidade ia com ela, ou seja, compadeceu-se dela, acompanhava o cortejo fúnebre. Vendo-a, a Bíblia diz, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O Senhor Jesus, vendo aquela grande multidão que acompanhava o cortejo, o sepultamento daquele único filho, ele, compadecido com a situação, a dor daquela mãe, que viúva, depois de ter perdido o marido, ele disse, não chores. Chegando-se, ele tocou o esquife no lado do caixão. E parando os que o conduziam, todos pararam. Naquele momento, todos, de repente, não entenderam exatamente o que estava se dando quando Jesus mandou que parasse o enterro e tocando na lateral do caixão, ele disse, jovem, depois de ter se dirigido à mãe, ele disse para o filho morto, porque a morte já é algo irreversível. Sim. Já é uma situação extremamente definida. Já estava consumado, perfeito. Eu te mando, quer dizer, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós, porque Deus visitou seu povo. E na verdade, Deus sempre visita. Sim. Deus sempre se manifesta àqueles que de fato, de verdade, o buscam. Verdade. Veja que a Bíblia fala que ele tocou. Ele simplesmente não tocou no que estava morto, mas tocou naquilo que
o conduzia, Que era o caixão. E parando o sepultamento, ele deu ordem para que o morto que lá estava levantasse. Você pode perceber que tudo que Jesus toca, a bênção. ele abençoa, A bênção. ele recupera, ele restaura, Restitui. ele restitui. Não existe uma pessoa que tenha tocado em Jesus ou que Jesus tenha imposto-lhe as mãos Nas mãos. que não tenha sido beneficiada por ele. Eu lembro, além desse fato, dessa mãe que estava no momento de maior angústia, de maior tristeza, Dor, aflição, de maior dor, pranto, porque não há dor né? pior do que a dor de sepultar um filho, principalmente sendo ele único. Uma vez que ela já tinha sepultado seu marido, né, Luciano? Exatamente. Então imagina a dor, a aflição que essa mulher carregava. Por isso que Jesus, antes dele se dirigir ao morto, ao jovem, ele se dirigiu a ela. E falou, não chores, quer dizer, não se desespere. Não se abale, confie. Não se desespere. E é isso que Deus fala para essa pessoa agora, que Ele cuida tanto dos detalhes que, por mais que pareça algo estar perdido Sim. aos olhos desta pessoa, mas quando ela consegue crer, Deus muda aquele relatório, Deus reverte aquela situação. Sim. Tudo que Ele toca se transforma. Eu lembro daquela mulher que, por 12 anos, ela sofreu com aquela hemorragia, Sim, aquele fluxo intenso. mas quando ela tocou nas vestes de Jesus que estavam sobre o seu corpo, ela sarou. Sim. A hemorragia estancou. Um toque, um simples toque, resultou numa mudança, na cura, na restauração daquela mulher. O cego Bartimeu clamava, gritava. E a Bíblia diz que Jesus parou, mandou que fosse levado até ele e perguntou: o que você quer que eu faça? Ele disse que eu torne a ver. Isso. Chegue mais perto. O Senhor Jesus fez o quê? Ele tocou nos olhos daquele cego. Sim. E disse: seja conforme a sua fé. Ele tocou. Assim como aquele leproso, que a Bíblia fala em Mateus capítulo 8, que deixou o vale de leprosos, correndo o risco de ser morto pela lei, apedrejado, e ele prostrou-se diante do Senhor Jesus, e então, diz a Bíblia, diz: Senhor, se tão somente, se tu quiseres, tu pode me purificar. Jesus tocou nele. E quando Jesus tocou, ele foi purificado. Ele foi completamente sarado. Imediatamente ele foi. Tudo que ele toca muda, se transforma. Exatamente. Ele sara, ele liberta. Então, eu quero dizer para essa pessoa que nesse momento está vivendo uma situação difícil na saúde, Sim, na família. uma situação onde traz muitas dores na família, Isso. problemas com brigas familiares, casamentos num processo quase que de divórcio, filhos no vício, Exato. a miserabilidade que atinge atualmente, infelizmente, boa parte das pessoas que estão sendo confrontadas com problemas financeiros e tantas outras situações, pessoas que sofrem com um grande vazio dentro de si, Sim. decorrente à depressão, à ansiedade, a dor da saudade, a dor da traição, a dor da injustiça, que temos falado muito sobre injustiça. A injustiça é uma dor. É uma dor. E é uma dor intensa. Dor intensa, uma dor forte. Só quem vive isso e sente na pele sabe o quão profundo, quão difícil é cicatrizar a dor de uma injustiça. Verdade. A dor de uma traição, a dor de uma solidão, a dor do desprezo, a dor da rejeição, a dor do abandono, do distrato. Não é verdade? Sim, e então, muitas pessoas estão nessa situação, Luciana, dor da alma, né? Perfeito, A é alma a dor está da alma. doente. E quando Jesus toca nessa alma, e o toque que é gerado, que é provocado na alma, quem faz é o Espírito Santo. Esse processo é ele que faz. Esse processo de dor, de angústia, de vazio, o Espírito Santo, ele trata de tal forma que a pessoa é restaurada, como aconteceu. Bom dia, ô Fábio, você diz que está afastado. Fabiano. Então, Fábio. Então, Fábio, não há motivo, Fábio, de você estar distante, isolado, separado de Jesus. A gente até compreende, não importa quais sejam os motivos que resultaram nesse afastamento, mas é importante que você se reconcilie. E uma vez que você se reconcilia com Deus, dá o exemplo do Fábio que entrou agora aqui na mensagem,
a sua vida é restaurada. Sim. Jesus ele encurta o sofrimento de tal forma que ele traz a mudança. Veja que ele tocou no caixão de uma criança sepultada morta e que foi completamente restaurada e que foi restituída de novo à vida. Sim. Por isso que nós estamos, amanhã estaremos realizando a imposição das mãos. Exatamente. Nós vamos tocar nas pessoas, nós vamos impor às pessoas, nós vamos impor as mãos sobre objetos. Se a pessoa puder trazer uma garrafa com água, se a pessoa puder trazer uma peça de roupa, uma fotografia, para ser tocada. Sim. E quando nós tocarmos, assim como diz a Bíblia que o morto passou a viver, ele foi restituído, assim também Deus vai fazer parar, Deus vai parar o vício. Sim. Jesus parou o enterro, ele vai parar a doença. Vai parar a doença. Josué mandou só parar, a lua se deter. Exatamente. Nós vamos determinar que Deus vai parar com as brigas na família, Deus vai parar com o vício, Deus vai parar com essa doença. Sim. Deus vai parar com o mal que tem se propagado e, consequentemente, acarretado uma infinidade de problemas e dores à vida das pessoas. O mal tem que parar. E vai parar. E vai parar. Porque vamos fazer o uso da fé. Jesus fez parar a lepra daquele leproso. Sim. O Senhor Jesus fez parar, ele conteu a hemorragia da mulher hemorrágica. Exatamente. Ele vai parar, Rose, é dar um basta, é dar um fim. Sim. Não é dar sequência, não. É determinar. Parou, acabou. Parou. Se o mal tem início, ele tem que ter fim. Nós começamos o ano de 2024, a primeira metade do ano, nós vamos estar encerrando amanhã. Sim. Amanhã, se eu não me engano, dia 30. Dia 30, amanhã encerra o mês. A primeira metade do ano. Né? O primeiro semestre. A primeira metade do ano. Isso. Ora, da mesma forma que ele tem início e vai ter fim, por que os problemas começam e não acabam? Vai ter fim. As estações do amanhã ano. Vai ter fim. As estações do ano, elas têm tempo. Sim, inicia. Ela tem período, perfeito. Então, tudo que na vida do ser humano de ruim, nesse processo, teve início, ele tem que ter um fim. E vai ter fim. Essa injustiça tem que acabar, Rose. Amanhã. Essa miserabilidade, as enfermidades, o desentendimento, tudo isso que tem resultado na vida da pessoa, sofrimento e dor, tem que ter fim. E sim. Quando é, Rose, que Deus dá o fim? Quando Jesus toca. Exatamente. Quando a pessoa toca, quando a pessoa chega a Jesus, ao nosso Senhor Jesus, o mal cessa. Porque Jesus fala na palavra dele, vinde a mim. Então, quando você vai até a igreja, você está indo até Deus. E quando você chegar amanhã na igreja da fonte, nós estamos consagrando a nossa vida, consagrando as nossas mãos. Vamos colocar sobre a sua cabeça e vamos determinar o fim da doença, o fim dos problemas. E outra coisa, para você que é aqui de Uberlândia, você poderá estar conosco. A gente vai ter 3 reuniões, 7h30 da manhã, para aquelas pessoas que trabalham depois, sim. Enfim, preferem mais cedo, às 18 horas, ao cair da tarde, em ponto, mas especialmente às 9h30 da manhã. Sim. Às 9h30 da manhã. Na Avenida Floriano Peixoto, 26, aqui no bairro Aparecida, aqui ao lado do Atacadista, em frente ao Quarteto da Massa, a pizzaria nova que foi aberta, a temática, e também ao lado do Supermax, a rede de supermercados. Mas essa pessoa que está em casa agora, acompanhando a gente, fala assim, poxa, bispo, não tem como estar em Uberlândia. Ela vai poder acompanhar, nós vamos transmitir pelo YouTube e nós vamos estender as nossas mãos para quem estiver acompanhando. Sim. E eu tenho certeza que aonde essa pessoa estiver, pela imposição das nossas mãos, o poder de Deus vai chegar à casa dela. Vai chegar até ela. Se Deus, pelas mãos de Paulo, sim. Deus fez, Deus continua fazendo. Continua fazendo, na mão dos servos que a ele crê. Ora, se Moisés, quando impôs as mãos sobre Josué, para substituí-lo, para sucedê-lo no comando, na direção, na liderança de conduzir o povo à terra prometida, a Bíblia diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué. Sim. Nós vamos impor as nossas mãos para transferir, para ministrar o que precisa ser ministrado. É verdade. Olha que coisa linda. Jesus chegou ao cortejo fúnebre, mandou parar, disse para a mãe, não chore, ou seja, não se angustie, não se desespere. Não se desespere. Ele parou o enterro,
Ele parou, o enterro parou. E era uma Na hora, multidão na hora, ele que parou. seguia aquela cerimônia Cortejo. fúnebre. E quando Jesus tocou, ele falou para o morto. E não foi a primeira vez que ele já falou para o morto. Ele falou para o Lázaro que estava morto, ressuscitou. Ele falou para a filha de Jairo que estava morta. Exatamente. Talita Eu lembrei cumi. dela agora. Ele falou aqui para o jovem, eu te mando. Pode levantar. Exatamente. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê, tudo é possível. Eu lembro de casos, de situações em que uma mãe dizia, mas não tem jeito para o meu filho. É a morte ou a cadeia. E graças a Deus está restaurado. Exatamente. Eu não, perdão de cortar, você vai falar. Guarda aí o raciocínio. Eu não vejo solução para o meu casamento. E a esposa já tinha dado o casamento por acabado. Mas quando Jesus tocou na vida daquela mulher e naquele casamento, ele restaurou o relacionamento. Sim. Quando fazemos uso da fé, Amém. não há impossíveis. Porque a palavra de Deus nos garante isso. Que não há impossíveis em todas as coisas. Então, independente da situação que você está vivendo, talvez, mãe, você está com o filho preso, com o marido preso, o filho no vício, talvez o seu marido tenha estado distante, até já falou para você em separação. Use a fé, não aceite esta situação. Faça uso da palavra de Deus, confie. Foi como Deus falou para essa viúva, não se desespere. Confie, acredite, use a sua fé. Você falou, Rose, da injustiça. Sim. Olha, para mim, a maior de todas as virtudes e qualidades, dentre tantas que o nosso Deus possui, é a justiça. Isso. Todas as demais, eu assim creio, estão sujeitas a ela. Porque Deus é justo. Ah, mas Deus é amor. Sim, mas Deus ama porque Deus é justo. Deus é justo, ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Verdade. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente voltado para Deus. Totalmente dele. A Bíblia diz que Deus é justo. Sim. Deus não desampara o justo. Não, jamais. Então, a justiça começa aí, na fé, Rose. Não é meritocracia, não é por mérito, por merecimento, é por fé. É por fé. É por fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Amém. Deus. Então, eu quero fazer uma oração agora, antes de nós encerrarmos. Eu sempre gosto de fazer oração após uma mensagem, para que Deus possa ir ao encontro desse problema, dessa situação. Deus possa ir de encontro ao problema, mas ao encontro do seu coração. Amém. Para que Deus possa reverter isso. E você pode tocar em Deus. Bispo, como eu posso tocar em alguém que eu não vejo? Pela fé. Isso. Pela fé. Como eu posso chegar a alguém que eu não enxergo? Pela fé. Verdade. Você pode fazê-lo pela fé. E sabe como que a gente toca em Jesus? É pela fé. Quando a gente chega a Ele, por meio da fé, Ele nos atende, Ele nos responde. Por isso que a Bíblia fala que Ele cuida de tudo. Ele cuida dos detalhes, nos mínimos detalhes. Naquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Deus pode tocar agora nesse órgão do seu corpo que está deteriorado Amém. por uma enfermidade, seja uma diabetes, um câncer, seja qual for a doença que você esteja acometido. Talvez você diga, meu Deus, o coração do meu familiar está fechado, um coração de bronze, um coração de ferro. Não tem como Deus entrar. Deus entra. Sim. A Bíblia diz que, Jeremias, ele disse assim, que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Verdade. Não há nada mais sólido, resistente e impenetrável do que um rochedo. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus é tão forte que ela consegue penetrar na penha. Verdade. Ele consegue esmiuçar a penha. O poder de Deus é glorioso, né? Ele consegue esmiuçar a penha. Ou seja, torná-la em nada. Então não há impossível para Deus. Não existe impossível. pra Então vamos falar com Deus. Rose, por favor, faça a oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, unimos, meu Pai, a nossa fé neste momento, para clamarmos a Ti em favor desta pessoa, Senhor, que talvez nesse momento ela se encontra, meu Pai,
com a vida, meu Deus, sofrida. Sim. Ela se encontra em prantos, meu Pai, devido a várias situações que ela está vivendo. É verdade. Talvez seja, meu Pai, na saúde, Sim, meu Pai. na família, na área financeira. Sim, Senhor. Mas Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Para Ti não há impossíveis. Então, meu Deus, abençoe a vida desta pessoa. Assim como o Senhor fez parar aquele cortejo fúnebre que sepultava o filho único de uma viúva, o Senhor deteve a hemorragia de uma mulher que sofria há 12 anos, como daquela senhora que estava encurvada há 18, e ao impor as mãos sobre ela, a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Quantos que estão assim prostrados, encurvados? Quantos que estão agora adoecidos? Quantos que estão agora acamados? Quantos, meu Deus, que precisam que o Senhor dê ordem para parar? Parar com as brigas, parar com esse vício, parar com essa miséria, parar com essa doença, parar com esse mal. Eu determino para agora. Jesus falou para a figueira secar, eu mando secar o que tem que secar, o que tem que mirrar, o que tem que acabar, em nome de Jesus. Nós levantamos as nossas mãos, Senhor, para determinar a bênção do Senhor. Só parou pela palavra de um homem que Deus faça parar, cessar todo o mal existente sobre a casa, sobre a vida desta pessoa. Abençoa a todos, em nome e para a glória do nosso Senhor. Meu Deus, toma tudo e todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pois eu estou aqui presente. Bem juntinho, eu estou cuidando de você. Creia nisso, Deus está cuidando de cada um de nós. Deus tem o controle de todas as situações. Amém. E por falar em cuidar, se você precisa que nós venhamos ajudar aqueles que necessitam, nós temos o nosso WhatsApp da cobertura espiritual, do atendimento que a gente pode dar, toda assistência espiritual, é claro, o 31 9493 9193. O 31 9493 9193. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp e nós estaremos ajudando e respondendo, orientando também. E amanhã, domingo, o domingo da imposição das mãos, nós vamos impor as mãos. Jesus estendeu a mão, acabei na oração, uma mulher que estava 18 anos, Rose, enferma dentro de uma sinagoga. Isso, o que é de estranhar, dentro de uma igreja, né? de um templo, estava dentro de um templo. E todos viam ela entrar e sair, mesmo que nada. Ninguém se compadecia. Jesus falou, chama aquela senhora ali. Impondo-lhe as mãos, ela foi curada. Na hora. Então, quantas pessoas estão com a vida assim? Nós vamos impor as mãos 7h30 da manhã, 18, e especialmente 9h30. às 9h30 nós vamos estar ali realizando o café com Deus, né? Será assim, O café com Deus, café com aquele Deus. momento de confraternização com todos os membros e visitantes. E também estaremos orando pelos aniversariantes e determinando a bênção nessa virada do semestre. A bênção O último na dia, vida de todos, a transformação, Em nome a do Senhor mudança. Jesus, ela vai entrar um novo semestre na justiça, Amém. na presença de Deus. Que Deus abençoe, seja a luz, um ótimo Seja sábado, luz. Compartilhe essa mensagem, fique com Deus. Amém. E amanhã, Avenida Floriano Peixoto, 23. 23, 26, ali no bairro Aparecida, Ao lado. próximo ao Supermax, em frente à pizzaria temática Quarteto da Massa. É isso aí, ó. Está que nem GPS. Fique com Deus. Fique com Deus, dá Haja licença. luz, Deus na vida de abençoe, todos. haja luz sim. Deixa eu ouvir, já ouvi essas músicas umas 10 vezes. Vou ouvir de novo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, tá? Um abraço a todos que estiveram conosco, a dona Denise, Deus abençoe. a Patrícia, a Deus dona abençoe a dona Denise. Denise, dona Bernadette, seu Milton, Patrícia, família, dona Cleide. Madrugadas frias, tantas noites sem dormir. Um abraço, minha querida. O Família. amanhã incerto, Ela tá pensas conosco que também, não tá estou ligada, tá aqui. escutando. Mas no teu amanhã eu
Dona descansar. Cília, mamãe. Sossega. Graças, Pois eu Dona estou Cília. aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando Vai ser de sim. você. Com certeza, com certeza. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Amém. Eu estou Graças cuidando a de Deus. você. Amém. Eu estou Deus cuidando cuida de de todos. você. Dá licença.